Meu pai sempre me contava histórias de seu povo. Ele era originário dos Altos de Jalisco. Sempre dizia que por aquelas terras havia muitas aparições, muitas almas penadas, porque em vida ocultavam seu ouro. Quando alguém o encontrava, começavam a penar, pois para eles tinham sido roubados. Meu nome é Jairo Martins e atualmente vivo em Celaya, Guanajuato. Às vezes, vou visitar as tumbas de meus pais e outros familiares. Meu pai me pediu que, quando ele falecesse, eu me encarregasse da tumba de um homem que não tinha família. Ele sempre levava flores e acendia uma vela para ele no dia de mortos. Meu pai tinha 17 anos quando conheceu Dom Melquíades, um senhor que sempre gostava de beber quando havia corridas de cavalos. Ele era o primeiro a chegar nas festas e nunca faltava a essas celebrações. O único lugar onde não ia era a igreja do povo, pois não tinha família, já que se dizia que todos haviam morrido. Dom Melquíades era um idoso de 70 anos que vivia em uma casa de adobe, onde se dizia que se ouviam correntes arrastando à noite. Apesar disso, o velho continuava a se meter naquela casa para dormir, pois não tinha para onde ir. As crianças do povo se aproximavam para fazer brincadeiras com ele, enquanto outros, muito bêbados, lhe davam dinheiro para vê-lo dançar. De fato, o velho era o motivo de risadas de todos, mas ele fazia isso porque, com o dinheiro que lhe davam, ia ajudar uma das viúvas do povo que tinha vários filhos. Repentinamente, Dom Melquíades começou a gastar algumas moedas de ouro na cantina do povo. Muito se comentou sobre isso, mas o velho era esperto. Apesar de estar bêbado, nunca disse a ninguém de onde havia conseguido aquelas moedas. Numa noite, ouviram gritos de dor, mas ninguém quis averiguar o que estava acontecendo. Muitos disseram que Dom Melquíades havia passado dos limites e que por isso gritava de maneira aterradora, lembrando-se de sua família e da solidão em que estava. Na manhã seguinte, encontraram o idoso morto. Suas roupas estavam rasgadas e seu rosto e corpo tinham arranhões. Ninguém se importou em saber quem havia feito isso. Todos os presentes pareciam aves de rapina, buscando as moedas do velho. Meu pai contava que o comissário teve que expulsar toda a gente por causa do que estavam fazendo. Todos queriam as moedas. A avareza era tão forte que diziam ao comissário que ele queria roubar o que o idoso lhes havia deixado. Tudo terminou em uma grande briga e tiveram que proteger o lugar até que enterrassem o corpo de Dom Melquíades. Depois de enterrá-lo, muitos tentaram encontrar as moedas, mas sem sucesso. Homens e mulheres, com picaretas e pás, destruíram o que restava da casa do velho. Derrubaram algumas paredes de adobe, acreditando que ali ele havia escondido o ouro. Também fizeram buracos no chão, dentro e fora da casa, mas ninguém encontrou nada. As autoridades não puderam fazer nada, apenas observavam do outro lado da rua enquanto tudo era destruído. Os avarentos foram até a tumba e desenterraram o corpo, que estava envolto em um petate, mas também não encontraram nada no sepulcro. Meu pai me dizia que quando tiraram o corpo de Dom Melquíades, começaram a aparecer por todos os caminhos e nas casas daqueles que perturbavam seu descanso eterno. Durante 3 meses, houve mortes misteriosas que foram associadas ao que aconteceu com o idoso. Vou te contar o porquê. A primeira aparição de Dom Melquíades foi em um dos bailes mais concorridos da época. Pessoas dos arredores sempre chegavam para essa festividade. Passada a meia-noite, Dom Rosário e sua família estavam indo para casa. Eles moravam a poucos metros fora do povoado. Então, iluminados pela fraca luz das lamparinas, seguiram pelo caminho de pedras. De repente, começaram a ouvir passos atrás deles, pensando que talvez algum vizinho também estivesse indo na mesma direção. Pararam para esperar, mas quando pararam, os passos também pararam. Isso deixou as mulheres um pouco nervosas. Então apressaram o passo para chegar em casa. Mais adiante, apareceu um homem, mas por mais que tentaram alcançá-lo, não conseguiram. Em uma das lamparinas, o homem foi iluminado e perceberam que estava com a mesma roupa de Dom Melquíades. A poucos metros à frente, em outra lamparina, ele apareceu diante de seus olhos. Dom Rosário apressou o passo novamente, deixando as 3 mulheres para trás. O medo o levou a cometer a tolice de correr para o mato. As mulheres gritaram para ele, mas ele desapareceu na escuridão da serra.
Elas não entendiam a atitude de Dom Rosário e voltaram sozinhas para casa. Na manhã seguinte, perceberam que ele não havia chegado e pediram ajuda para procurá-lo. O encontraram sem vida, perto de alguns agaves, em uma posição como se estivesse sepultado, e em seus olhos havia 2 moedas como as que Dom Melquíades tinha. Eram o pagamento ao barqueiro para que o levasse ao outro lado. No dia seguinte, o cantineiro estava prestes a fechar o estabelecimento, mas ainda havia 2 clientes dentro. Um deles estava recostado sobre a mesa. Quando o cantineiro disse que era hora de fechar, apenas Augusto se dirigiu à saída. Quando o cantineiro percebeu que o outro homem não se movia, tentou tirá-lo, mas, segundo Augusto, o cantineiro começou a gritar desesperado ao ver que era o espírito de Dom Melquíades que se manifestava. Augusto, ao ver aquele espectro, desmaiou. Meu pai contava que pela manhã muitos se reuniram na entrada da cantina porque encontraram o cantineiro sem vida. Ele estava na mesma posição em que encontraram Dom Rosário. Com o que Augusto disse, começou-se a espalhar que a alma de Dom Melquíades não tinha descanso, porque lhe haviam roubado seu ouro e perturbado seu descanso eterno. Aqueles que destruíram a casa de adobe de Dom Melquíades começaram a sentir medo de que a alma atormentada do idoso lhes fizesse o mesmo que a Dom Rosário e ao cantineiro. Durante um tempo, voltaram a se ouvir os gritos de dor dentro do que restava da casa de adobe. O avô do meu pai comentou que logo saberiam quem, além daqueles 2 homens, havia matado o pobre Melquíades ao tentar roubar suas moedas. Quando se aproximava a data, Dom Baudélio parecia nervoso. Quando os cães o viam, uivavam, pressagiando a morte daquele homem. Mas, segundo meu pai, ele não esperou que Dom Melquíades lhe fizesse pagar pelo que fez. Os parentes de Dom Baudélio o encontraram enforcado em uma das árvores no fundo do quintal, e em uma de suas mãos encontraram 2 moedas de ouro. Meu pai contava que ninguém mais tentou procurar as moedas de Dom Melquíades, mas, segundo ele, um adolescente as encontrou e mandou construir uma tumba decente para o velho. Sempre que meu pai me contava essa história, ele brincava com uma moeda de ouro, jogando-a para o alto. Desde que me casei, há mais de 26 anos, sempre vivemos na mesma casa. Esta pertence à família do meu esposo desde o século passado, desde 1940, segundo ele. Meu nome é Clarisa Cárdenas, e o que vou contar aconteceu em cada um dos meus gravidezes, começando no 8º mês até que meus filhos completavam 1 ano de vida. Quando chegamos a essa casa, eu me sentia estranha. Nunca me sentia sozinha. Era como se estivesse acompanhada por algo ou alguém que não podíamos ver. A casa tem várias rooms, algumas das quais não usamos e mantemos fechadas. De vez em quando fazíamos limpeza nelas, mas havia uma em particular que me causava inquietação. Ela fica no final do corredor e mesmo depois de tantos anos ainda me causa a mesma sensação. Quando soubemos que seríamos pais, a felicidade foi imensa e começamos a comprar móveis para o nosso primeiro filho. Meu marido mandou arrumar a antiga cama de bebê da família, que é realmente muito bonita e ainda a conservamos. Como mencionei, tudo começava no 8º mês de gravidez. Elisel, meu esposo, viajava constantemente por causa do trabalho, e em casa sempre me acompanhavam minha cunhada Laura e minha sogra Eva. Elas se revezavam para me fazer companhia, já que, por ser primípara, não queriam que eu ficasse sozinha. Naquele 8º mês, comecei a passar mais tempo na cama, pois cada passo que dava provocava dor nas costas. O médico recomendou repouso absoluto. Em uma ocasião, me senti tão cansada e sonolenta que estava em meu quarto tentando dormir. A porta estava aberta quando vi passar uma idosa curvada pelo corredor. Pensei que fosse a avó do meu esposo, mas senti um medo inexplicável, pois não ouvi os passos da pessoa que havia passado segundos antes. Perguntei a Elisel, e ele me respondeu que não havia mais ninguém em casa. Então, fui até a porta da frente para procurar a idosa, mas não a encontrei. Ele disse que era apenas minha imaginação, e não demos mais importância ao incidente. Lembro que faltavam 2 semanas para o 9º mês, e enquanto tentava dormir, senti mãos acariciando minha barriga. Embora pareça estranho, naquele momento não senti a dor que me atormentava. Aquelas mãos pareciam tirar a dor de mim, e aos poucos,
Fui adormecendo, ouvindo uma canção de ninar. Acordei muito de madrugada e encontrei uma idosa na cadeira de balanço que Eliseu havia trazido para nossa casa. A idosa balançava um pequeno fardo em seu colo e cantava a canção de ninar que eu havia ouvido antes de dormir. Quando ela percebeu que eu a observava, virou-se para mim, mas havia algo estranho nela. Repentinamente senti uma dor forte na barriga e um líquido saindo de meu corpo. Retirei o cobertor e vi que era sangue. Comecei a gritar, e naquele momento, Dona Eva entrou. Não soube mais o que aconteceu, pois acordei em uma sala de hospital. Minha filha havia nascido faltando um mês. Na alegria do momento, esqueci completamente o que aconteceu com aquela idosa. Não considerei como uma aparição, pois não parecia ser. Não acreditava em fantasmas, e não dei mais importância ao ocorrido, tentando esquecer. Mas quando voltei para casa com minha filha nos braços, acompanhada de meu esposo e minha sogra, percebi a situação. Eliseu ficou em casa por 2 semanas e a idosa não apareceu. Contudo, um mês depois, a ouvi novamente cantar aquela canção. Desta vez, senti medo, porque numa noite vi a silhueta da idosa ao lado do berço de minha filha, Rocio. Foi quando percebi que se tratava de um fantasma e não de uma pessoa viva, como eu pensava. Quando ela desapareceu, retirei a menina do berço e, desde aquela noite, a deitei ao meu lado. Mas isso não adiantou, pois a canção de ninar continuava a ser ouvida durante as noites e madrugadas, sempre que a menina acordava. Uma manhã, contei à minha sogra o que estava acontecendo desde a gravidez e o que ocorreu quando eu estava desangrando. Creio que ela já sabia de quem eu falava, pois me pediu que descrevesse a idosa. Enquanto contava, seu rosto estava sério, sem emoção, mas ao terminar percebi tristeza e melancolia em sua expressão. Ela me contou que a idosa que eu havia visto era sua nana, assim como a das irmãs dela quando eram crianças. O quarto no final do corredor era dela, onde faleceu. Dona Eva também havia cuidado de Eliseu e Laura quando eram pequenos. A senhora já havia falecido há vários anos, mas me assegurou que não faria mal à minha filha, que estava cuidando dela. Suas palavras não me tranquilizaram, nem fizeram meu medo desaparecer. Só de pensar que um fantasma estivesse vigiando minha filha me causava temor. Não houve uma única noite em que a idosa não aparecesse ao lado do berço, cantando a mesma canção. Também notei que, à medida que os meses passavam, Rocio fixava o olhar em um ponto no teto. Às vezes, a ouvia rir. Em outras, balbuciar como fazem os bebês quando conversamos com eles ou fazemos gestos para fazê-los sorrir. Quando ela ficava doente, a idosa se fazia presente, como se estivesse cuidando dela até que se recuperasse. Esse não foi o único tempo em que a idosa apareceu. Nos outros 3 gravidezes que tive, ela também se manifestou, sempre a partir do 8º mês, desaparecendo quando meus filhos completavam 1 ano de vida. Apesar de em várias conversas mencionarmos a Nana e como ela havia sido boa em vida, para mim, um fantasma que estava sempre comigo em cada gravidez causava terror. Eliseu me dizia que, quando os entes queridos falecem, eles sempre nos cuidam, assim como fizeram em vida e também após a morte. Suas palavras nunca me acalmaram, porque para ele era algo bom, mas para mim era a alma penada de uma idosa que não encontrava descanso. Pedi por seu descanso eterno em orações, mas parecia que ela se agarrou a este lado e não queria partir. De vez em quando, se fazia presente, mesmo depois que meus filhos cresceram. Ela ainda cantava a canção de ninar. Agora, meus nervos se agitam, assim como o medo, porque minha filha Rocio se casou há 3 meses. Para ser honesta, talvez aquela idosa volte a aparecer, cantando a mesma canção de ninar, quando meus netos começarem a nascer. Boa noite, Chief. Gostaria de compartilhar um relato que meu pai me contou há pouco. Ele agora tem 70 anos e a demência senil tem feito das suas. Em uma ocasião, enquanto o ajudava a tomar banho, suponho que ele relaxou e me contou sobre o que acontecia com seu avô, Julian. Sua degeneração mental o confunde com seu pai, que se chamava Alberto. Nos momentos em que me contava essa história, Julian falava em confidência,
como se não quisesse que o mandasse de volta ao povo onde viveram seus avós. Isso eu tenho que contar para me livrar do peso, porque é uma história horrenda que não gostaria que ninguém tivesse que passar de novo, e não me animo a contar a mais ninguém da minha família. Há cerca de 60 anos, em Jutitã, um pequeno povoado, viviam dois idosos chamados Carlos e Júlia, que eram avós do meu pai. Naquela comunidade eram conhecidos pelo mau humor que ambos tinham, como se fosse uma espécie de orgulho. Eles tinham animais que maltratavam. Os cães os temiam, assim como os outros habitantes do povo. A senhora tinha um caráter horrível, parecendo que não queria nem ter filhos nem estar em casa. Segundo as más línguas, o homem a havia roubado de um rancho vizinho, e desde o primeiro dia ela tentou escapar. Mas, como eram outros tempos, quando conseguiu, seus próprios familiares a trouxeram de volta, e não lhe restou outra opção, a não ser resignar-se a passar o resto de seus dias com ele. O homem era um bêbado e apostador, e diziam que tinha roubado tudo, até a mulher, então ninguém queria fazer negócios com ele. Mas como sempre os ameaçava com as pistolas que carregava, muitas vezes as pessoas compravam leite, queijos, ovos ou pães que produziam em casa. Assim, o pai do meu pai cresceu nesse ambiente, e o que menos queria era ter que voltar ao povo do demônio, depois de ter ido para a cidade do México trabalhar como tradutor de um dignitário estrangeiro. Infelizmente, sua esposa morreu ao dar à luz ao terceiro filho, deixando-o responsável por meu pai, Julián, e sua irmã, Lorena. Na época, meu pai tinha cerca de 10 anos e sua irmã 8. Seu pai tinha que viajar com o homem, e como tudo aconteceu de repente, não teve outra opção a não ser deixar os filhos sob os cuidados de seus únicos parentes que estavam no país. Eles se mudaram com uma pequena mala, um beijo na testa e a promessa nervosa de seu pai de voltar o mais rápido possível por eles. Ele disse para aguentarem. Seriam apenas 3 semanas. Alberto não pensou que seus próprios pais fossem tão cruéis com seus netos. Ele havia se esquecido do que lhe fizeram passar. Deixou um bom fardo de dinheiro para o casal, o suficiente para que tratassem bem os filhos, e partiu com a alma pesada de Juquitã. Desde o primeiro dia, ambos foram enviados a dormir nos estábulos com as cabras e as vacas, dizendo que não havia espaço em casa e que estavam muito mimados, e precisavam se acostumar a uma vida longe dos mimos do pai. Meu pai me contou, com lágrimas nos olhos, que os fizeram trabalhar no campo até que lhe saíssem bolhas em todas as mãos, e sua irmã foi forçada a assar pão. Enquanto ele ficava com os animais, a pobre se queimou os braços com as bandejas que saíam do forno, ainda quentes, e não a deixaram se curar. Para a comida, davam-lhes pães queimados com um pouco de leite azedo que não havia sido vendido. Julián estava muito preocupado com sua irmã, especialmente quando, numa noite 3 dias depois de toda essa tortura, seu avô abriu a porta do estábulo. Ele estava totalmente perdido no álcool e a estava procurando. Meu pai a escondeu atrás de montes de palha, junto às vacas, e enfrentou a fúria de Carlos, seu avô, por não querer dizer onde estava a menina. Naquele momento, Julián não sabia exatamente para que a queria ver, mas, à medida que os anos passaram e ele cresceu, percebeu o horror indescritível do qual a salvou naquela noite. O menino acabou cheio de cicatrizes sangrentas por causa das pancadas que levou de seu próprio avô. A carne dele sangrava em jorros, e ele sentia que ia desmaiar, mas conseguiu ver o olhar assombrado de Lorena, escondida entre os bezerros, e soube que não poderia ficar ali. Uma fúria o selou completamente, e quando o castigo terminou, quando seu avô foi para casa, mesmo se encontrando em mau estado, chamou sua irmã para que fossem embora. Naquele momento, os avós haviam ficado com todas as suas coisas, mas Julián pensou que não precisaria de nada dali. Então, com a ajuda da menina, saíram do povo durante a noite, movendo-se na escuridão o mais rápido que podiam, acompanhados de um pastor alemão que, naquele momento, havia se afeiçoado a eles e os guiava à praça. Uma vez lá, a enfermeira do local, esposa do médico do povo, os viu e decidiu ocultá-los e ajudá-los, ao ver a brutalidade das feridas de meu pai. Não hesitou em que eles não poderiam ficar mais um dia com aquelas pessoas. Na manhã seguinte, quando o casal cruel percebeu o que havia acontecido, que as crianças não estavam em lugar nenhum, arderam em cólera.
A fúria foi lentamente se transformando em medo. Sabiam que seu filho era servidor público e temiam que, ao saber que algo havia acontecido com seus filhos, tomasse vingança contra eles, mesmo que fossem seus pais. Então, começaram a procurá-los por todos os lados, discretamente, passando por todos os cantos que lhes ocorreu, até mesmo revistando um rio próximo, onde quase caíram, procurando saber o que aconteceu com os pequenos. As outras pessoas perceberam a situação, mas era tal o desprezo que sentiam pelos avós que ninguém quis revelar que as crianças estavam com o médico. Não foi difícil notar que meu pai tinha o olho esquerdo tão roxo que quase estava fechado por completo. O médico do povo disse à sua esposa que espalhou o boato como se fosse fogo em pasto seco, que o osso orbital do pequeno havia ficado fraturado e que a pele de suas costas estava tão aberta em muitos pontos que ficariam cicatrizes para a vida toda, e que as feridas seriam muito dolorosas de cicatrizar, se é que cicatrizariam. Em algum momento, os avós, Carlos e Júlia, ficaram tão nervosos que decidiram procurar nas montanhas, até mesmo à noite, e foi aí que se perderam na vegetação. Muitas versões surgiram sobre o que aconteceu, pois nunca se encontraram os corpos. Alguns dizem que ouviram vozes infantis chamando o casal desde a vegetação, outros que foi um ser vingativo que acabou com sua existência, e outros, ainda que o Senhor da Montanha decidiu fazer justiça com suas próprias mãos, ao ver o que haviam feito com a carne de sua carne. Dizia-se que essa entidade era um dos deuses antigos da gente originária de lá, que adoravam, mas que agora ninguém se lembrava de seus nomes. Depois de alguns dias, finalmente puderam localizar o pai das crianças para explicar tudo o que havia acontecido. Ele ficou de ir 2 dias depois buscá-los e resolver tudo. Enquanto isso, uma das irmãs de Alberto foi ao povo que havia jurado nunca mais pisar, para cuidar da casa deles, que agora estava vazia. E ao menos por isso, aceitou ir. Mas quando seu irmão mencionou que sua pequena sobrinha estava na casa de um homem com intenções tão obscuras e pouco filiais, Ana conhecia o homem por haver sofrido com ele por anos, sem que ninguém acreditasse que era verdade. Quando Ana chegou, as crianças correram para abraçá-la. Ela era sua tia favorita, e eles ficariam na fazenda até que Alberto chegasse. Enquanto isso, cuidaram dos animais e comeram o quanto quiseram. De fato, Julián dizia que aqueles foram os dias mais bonitos que teve na vida. Claro, nem tudo poderia ser cor-de-rosa, já que uma das coisas que mais o assustou foi que, na noite anterior à chegada de seu pai, Ana se levantou da cama. Todos estavam na mesma sala para se proteger de qualquer coisa, porque haviam ouvido os gritos do pai. Julián disse que sua tia se paralisou como se alguém tivesse colocado um ferro ardente em seus pés ao reconhecer o som da voz de seu progenitor. Era evidente que uma fúria incontrolável brilhava em seus olhos, e imediatamente pegou um facão que havia deixado ao lado da cama. Ela era uma mulher alta e forte, e o vestido que usava ondulava no ar da noite. Levava uma lâmpada de gasolina para se iluminar na escuridão profunda do povo. Meu pai pediu para acompanhá-la, e ela disse que sim, mas que ele tinha que ficar para trás. Eles trancaram Lorena no quarto e saíram junto com a cadela para o pátio principal, onde estavam os currais dos animais. Meu pai mencionou que o pastor alemão ia com as orelhas em pé. Avançaram buscando a presença que gritava os nomes das crianças, até que a cadela começou a latir como louca em direção à montanha. Até os animais que estavam nos currais começaram a se inquietar, como se estivessem prestes a sair de seu sepulcro. Ana estava tão nervosa que gritou que qualquer um que estivesse ali se apresentasse ou seria baleado. Não tinha arma de fogo, mas pelo menos poderia ter uma pequena vantagem ao saber a que estavam enfrentando. Então, as lembranças de meu pai se tornaram complexas, pois ele mesmo viu que seus 2 avós saíam correndo das plantas, com um olhar cheio de um terror que nem eles poderiam ter causado em nenhum ser humano. Seus rostos tinham arranhões nos lados das bochechas, como se algo tivesse se alimentado deles. Em algumas áreas, expunham até os ossos. Os braços não estavam em melhor estado. Parecia que um ser selvagem havia se ensaiado com eles. As roupas estavam totalmente destroçadas e gritavam loucamente os nomes dos netos. Foi então que Ana se preparou com o facão para recebê-los.
Disse a Julian que voltasse para casa para proteger sua irmã. Mas meu pai não quis dar um passo, assim como a cadela que estava latindo como louca. Ele precisava enfrentar aqueles seres que lhe haviam feito tantas coisas horríveis. Sua tia gritou para que não avançassem um passo mais ou começaria a cortá-los com o facão, mas ambos os personagens não pararam de avançar. Quando finalmente estavam perto o suficiente para ver os detalhes de seus corpos, ambos se deram conta de que os avós não tinham pés. Eram apenas os tocos de suas panturrilhas avançando contra o nada, já que flutuavam na altura que deveriam estar os pés. Foi nesse momento que a tia começou a gritar como louca. A cadela estava latindo. E Julian não teve outra ideia melhor do que pegar o facão das mãos de Ana e dar 2 golpes no casal. Com essa ação, os seres se esfumaram em uma névoa sobre eles, como se nunca tivessem estado ali. Depois desse episódio de horror, Ana desabou sobre as pernas e abraçou meu pai com todas as suas forças. Então, entraram na casa e não souberam nada mais daquele par de idosos, pelo menos nada que os pudesse machucar. Poucas horas depois de amanhecer, Alberto chegou e, ao saber de tudo, imediatamente procurou um comprador para a propriedade. Ele dizia que não podia estar um segundo mais ali. Então o primeiro homem que ofereceu um valor pelo rancho ficou com tudo, até os animais, exceto a cadela que meu pai quis levar de volta para casa e com a qual viveu cerca de 20 anos. Um dos membros da família nuclear do casal voltou para Juchitã, mas segundo contam alguns primos que viviam nos arredores, logo se espalhou a lenda de que nas montanhas ao redor do povo apareciam um par de idosos gritando desesperadamente e que, se você os encontrasse, percebia que eram os corpos putrefatos daqueles seres vagando para sempre no mundo dos espíritos por todos os pecados cometidos em vida. A fazenda ficou desabitada e, após algum tempo, dizia-se que estava assombrada e que os espíritos que a atormentavam eram bastante incômodos, de modo que ninguém quis usá-la para nada, e pouco a pouco foi decaindo. Não tenho a intenção de ir a esse lugar, muito menos depois do que meu pai me contou. Somente espero que esta história sirva de algo para as pessoas que pensem um pouco antes de fazerem mal a crianças que não podem se defender, ou que dê coragem a alguém que se encontre em problemas para sair da situação e buscar alguma mão que possa ajudar. Obrigado por me ouvir.